Olá pessoal, meu nome é Ticiane Milka e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um versículo em específico. Na verdade eu ia falar sobre um outro assunto, né? Eu disse num vídeo anterior que eu ia falar sobre discernimento espiritual, mas o Espírito Santo me tocou para falar sobre esse assunto e é sobre um versículo que está em Marcos 16:15 e disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Essa é uma ordem que Jesus deu para os seus discípulos, né? E eu queria falar um pouquinho melhor para vocês sobre isso, sobre a ordem que Jesus ele nos dá, não só naquela época, mas também nos dias atuais, sabe? Eu tenho pensado muito sobre esse versículo porque cada um tem o seu momento, né, de evangelização, digamos assim. Cada um tem o seu tempo, tem a sua hora, tem o seu momento, tem exatamente o ambiente em que foi colocado, mas, por exemplo, esse vídeo que eu tô fazendo, esse canal, é basicamente algo em que tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje. Eu fui resistente, sabe, por um bom tempo a essa ordem do Espírito Santo para mim, porque eu disse anteriormente para vocês que eu sou uma pessoa reservada, não sou de falar da minha vida para as pessoas, eu não sou de falar muito, né? Eu sou um pouco mais retraída, sou um pouco mais tímida. Então, esse vídeo, simplesmente ligar a câmera do meu celular e começar a falar, para mim é desafiador, sabe? Quem me conhece sabe disso, não é algo que é simples, não é algo que eu fui treinada, eu não tenho curso de oratória e nada disso. Então, isso aqui para mim é um desafio, mas eu decidi simplesmente obedecer, sabe? E o Espírito Santo vem me tocando sobre falar sobre esse assunto, sabe? Falar sobre a evangelização, independente da sua crença, no caso, independente da sua religião. Se você foi batizado e acredita que Jesus é o seu Senhor e Salvador, né? Mesmo que você tenha sido batizado na igreja católica ou na igreja evangélica, independente, se você acredita em Cristo, faz parte, né, da gente seguir esses caminhos que o Mestre vem nos mandando de acordo com a Bíblia, né? E é engraçado como eu venho pensando aqui, sabe, gente? A gente fica tão deslumbrado com as coisas espirituais, sabe? A gente fica deslumbrado com os milagres, a gente fica deslumbrado com as coisas que acontecem espiritualmente. Inclusive, por exemplo, eu tenho visões, né? Eu fiz aqueles vídeos falando sobre minha visão com Jesus, Nossa Senhora. Então, assim, essas coisas espirituais, a gente fica deslumbrado, a gente fica pedindo, né? A gente tem o nosso momento de petição. Eu não tô dizendo que isso é errado, é claro que você tem total direito de você pedir para Jesus, né? Você pedir para ele que, enfim, um emprego melhor, pedir para ele, enfim, melhorar suas finanças, melhorar sua saúde, a saúde da sua família, pedir por proteção. É super normal, é super comum, mas eu tô refletindo, sabe, gente, há um tempo já sobre o tanto que a gente só pensa em nós, sabe? O tanto que a gente só quer vivenciar experiências espirituais para nós o tempo todo, sabe? É sempre buscando novos degraus, buscando novas experiências, buscando novas bênçãos. E não é errado, sabe? Mas eu fico pensando assim, até que ponto a gente fica só nisso, sabe? E a ordem que Jesus nos deu, que é de ir e pregar o evangelho. Não tô dizendo que você precisa simplesmente fazer o que eu tô fazendo aqui, porque cada um tem o seu momento. É como eu disse, o Espírito Santo ele vai te tocar para te mostrar como fazer essa evangelização. Mas assim, em que momento, sabe, da tua vida talvez você estava no seu ambiente de trabalho em que você simplesmente, o Espírito Santo te tocou para falar ou responder para aquela pessoa e você ficou quieto, sabe? Você não falou nada porque eu tenho vergonha, eu sou tímido. Tem muitas pessoas que fazem isso, por que que eu vou fazer, sabe? Você fica com receio, alguma coisa te trava, sabe? E é engraçado, porque o mundo espiritual é assim, principalmente com pessoas que são mais tímidas, sabe? Eu falo isso por experiência própria, quantas vezes o Espírito Santo, olha lá, fala isso para aquela pessoa, aquilo e tal, e eu sempre deixando para depois, sabe? E isso que eu tô fazendo hoje, esses vídeos, inclusive, é exatamente do que eu tô falando, sabe? Quando o Espírito Santo ele me tocou, né, e falou para mim, Ticiane, faça isso, foi me mostrando o caminho.
eu perguntei assim pro Espírito Santo, eu falei, quem sou eu? Quem sou eu na fila do pão para fazer isso, né? Tem tanta gente fazendo materiais na internet, muita gente mesmo, por que eu? O que eu tenho a ver com isso? Eu não sou boa. Aí você começa a se auto-sabotar, sabe? Dizendo que existem pessoas que fazem melhor do que você, existem pessoas que já estão fazendo isso, que você poderia estar fazendo uma outra coisa, e o Espírito Santo continuou a persistir, a insistir com que eu fizesse isso. Gente, a minha rua tá muito barulhenta nessa hora. Toda vez que eu vou gravar, a minha rua fica barulhenta. Mas enfim, vamos lá. E aí eu fiquei pensando isso, sabe? Fiquei debatendo, num bom sentido, com o Espírito Santo. Quem sou eu? Eu não sou uma pessoa que tem facilidade para falar, para me expor, para falar sobre minhas experiências. E assim, por que eu, sabe? E o Espírito Santo simplesmente tocou no meu coração e eu escutei uma palavra como Moisés era gago. E eu escutei exatamente essa frase, Moisés era gago, sabe? E toda vez que eu dei falei algo, né, retruquei, digamos assim, o Espírito Santo, ele veio com uma outra palavra me dando a solução. E eu falo isso pra vocês também, sabe? Os primeiros vídeos que eu fiz, inclusive eu assisti, e gente, pra quem não tá habituado com isso, ela não é algo comum pra ela, sabe? Eu olhei e falei, nossa, eu falo dessa forma, eu não gostei da forma como eu falei, eu não falo desse jeito, será? Ai, que nojento, sabe? Eu fiquei desse jeito, eu fiquei assim, nossa, como eu falo nojento, não gostei, não vou postar. Foi a primeira reação que eu tive, e o Espírito Santo já veio e já falou, não, vamos lá, vamos fazer a evangelização da forma como for, simplesmente faça, sabe? Para de ter medo, para de ter insegurança, de querer ser perfeito, de querer fazer as coisas de uma forma exponencial e, você precisa de um cenário, você precisa de uma câmera super potente, você precisa falar dessa forma, você precisa de estratégia. Não! Sabe, simplesmente ser você mesmo, falar com as tuas palavras, sabe? Então, por exemplo, eu tô aqui agora no meu quarto, eu não tenho um cenário, eu não tenho um curso de oratória e eu tô aqui falando de Jesus, sabe? E isso aqui pra mim é um desafio, como eu disse pra vocês. E eu pergunto pra vocês o que vocês estão fazendo, sabe? Para evangelizar, para levar a palavra de Jesus para as pessoas. Às vezes, não necessariamente você precisa, não, vou recapitular minha frase. Não se compare com outras pessoas, sabe? Em sentido de, o fulano tem dons espirituais desse jeito, o fulano tem isso, tem aquilo, e aí a gente acaba pensando, querendo ou não, que as pessoas que evangelizam são pastores, padres, missionários, pessoas que estão no meio da igreja, no altar. E não, gente, sabe? Esse papel de evangelização é para qualquer cristão que aceitou Jesus, que segue a Bíblia. Você tem que fazer isso. É muito sério isso que eu tô falando. Não é só você ficar só ali pedindo milagres e pedindo bênçãos pra Deus. É você pede. Tudo bem, você também agradece, eu não tô dizendo que é errado. Mas em que momento do teu dia a dia você prepara a sua oração pra falar, Senhor, o que o Senhor quer de mim hoje? Como eu posso servir o teu reino no dia de hoje? Quem o Senhor quer que eu converse, que eu fale, que eu mostre uma palavra? Eu não tenho dons espirituais, por exemplo. Eu não sou como a Ticiane, que tem visões espirituais, e tá tudo bem, gente. Eu não sou fulano de tal, que tem sonhos proféticos. Eu não tenho isso, aquilo, palavra de profecias e nada, mas tá tudo bem. Mas você é um bom ouvinte? Às vezes você é uma pessoa em que as pessoas te buscam para buscar conselhos ou para desabafar, porque você não é aquele tipo de pessoa que julga. Então, a pessoa se sente à vontade para desabafar com você, para conversar com você. Você é um bom ouvinte? O que você é bom? Sabe, sempre existe um espaço para o reino de Deus. Nós somos realmente um corpo de Cristo e cada um foi feito de alguma forma, sabe, para a gente servir de alguma forma. Não é todo mundo que vai ser igual, não é porque você não é um bom pregador, não é porque você não tem visões espirituais, você não tem um discernimento espiritual, que você não serve para evangelizar. O que Deus tem feito na sua vida, o que Cristo fez desde que você conhece Ele, quais são os seus milagres, quais são os seus testemunhos. Sabe, gente, a gente é cristão e a gente às vezes vive tantas maravilhas no dia a dia que com o tempo a gente se acostuma, sabe? E qual foi a última vez que você deu o seu testemunho, mesmo que seja por uma coisa pequena? Às vezes você vai edificar a fé do outro falando algo
pouco, sabe? Algo que você pensa ser pequeno, mas pro outro pode ser algo incrível, pode ser algo, nossa, sabe, que vai mudar o dia dela. Qual foi a última vez que você fez isso? A gente tem uma mania de ficar guardando pra nós. Ah, não vou falar. Ah, não, vou ficar quieto. Ah, não. Gente, pelo amor de Deus, a gente tá aqui pra servir. A gente tá aqui para servir. Qual foi a última vez que você chegou para uma pessoa e falou assim: ô fulano, sabe, Jesus fez isso na minha vida, às vezes coisas pequenas. Olha, eu tava sem dinheiro para pagar uma conta XYZ. Olha, eu tava com vontade de, sei lá, de passear para um lugar, de comer uma coisa diferente. Você não tinha recurso financeiro e Jesus foi e te deu esse presente através da vida de outra pessoa. Não sei, te deu uma roupa que você queria. Gente, tem coisas que são simples, sabe? Não necessariamente mirabolantes, como a recuperação de uma enfermidade, né, um milagre de uma doença. Não precisa ser coisas assim muito grandes, sabe? Mas o dia a dia mesmo, sabe? Poxa vida, eu tava tão triste, eu tava depressivo, ansioso, e Jesus veio e me trouxe um fôlego de ânimo, sabe? Eu li a palavra, eu jejuei, eu orei. Enfim, uma pessoa veio falar comigo. E que momento você vai falar com outro, sabe? Com o próximo. Então, gente, é uma reflexão. Na verdade, não vai ser um vídeo muito longo. É só uma reflexão que eu quis trazer pra vocês. Em que momento você tá testemunhando a tua vida, sabe, para o próximo? Em que momento você está servindo? Em que momento você está fazendo exatamente a ordem que Jesus nos deu? Ah, Ticiane, eu não me sinto preparada. E eu posso te dizer uma coisa: você nunca vai se sentir preparado. Nunca é uma palavra muito forte, mas eu falo isso por experiência própria. Por anos depois que eu conheci Jesus, eu sempre relutei em falar. E por mais que eu quisesse muito falar das benfeitorias que ele vem fazendo na minha vida desses anos todos, eu sempre relutei porque eu sou tímida. Eu não gosto de ficar falando, eu não gosto de contar sobre a minha vida, minhas experiências e tudo mais, e eu tô aqui, sabe? Porque o Espírito Santo me tocou de uma forma que ele, enquanto eu não comecei, ele não parou de me tocar e de me falar: filha, faça isso. Inclusive, eu acredito que isso também é um assunto para um outro vídeo, porque eu tive uma visão, é engraçado eu falar isso de novo para vocês, mas eu tive uma visão exatamente da minha parte de evangelização, sabe? Jesus me mostrou o que aconteceria se eu abrisse a minha boca, sabe? O quanto que algumas pessoas, podem não ser milhares e milhões de pessoas, mas o quanto eu faria diferença na vida de algumas pessoas em específico só por abrir a boca. E não porque eu quero, não porque eu quero aparecer, não, mas porque Jesus tá me dando ele tá me dando essa missão, sabe? Eu tenho essa missão aqui na Terra e eu quero muito cumprir essa missão, não porque eu quero ser alguém melhor do que alguém, não porque eu quero aparecer, não, mas porque simplesmente é pra isso que eu vim. E a gente acaba se auto-sabotando, sabe? A gente fala: eu não tô preparada, eu não sou preparada pra isso, existem pessoas que são muito melhores do que eu e tá tudo bem, sabe? É igual eu falei pra vocês, eu olho pros meus vídeos e eu penso: meu Deus, eu podia melhorar tanto isso. Eu não gosto da forma como eu falo, eu já falei isso pro Espírito Santo. E mesmo assim ele fala: continue, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. E eu vou continuar, sabe? Independente do que eu acho ou deixo de achar, eu prefiro realmente obedecer. E essa reflexão que eu deixo pra você, seja no seu ambiente de trabalho, seja na sua família, seja em qualquer ambiente que você esteja hoje, sabe? Como que você pode servir o próximo, evangelizando o próximo, sabe? Coloque um tempinho na sua oração durante o seu dia, durante a sua noite, no seu momento de oração. Pergunta para Jesus como que você pode servir as pessoas, sabe? Como que você pode evangelizar as pessoas ao seu redor. Às vezes é exatamente aquilo que eu falei. Às vezes é só você ser uma boa ouvinte, é você ouvir. Às vezes é sim você testemunhar, né, milagres que Jesus fez na sua vida. Não sei, o Espírito Santo ele vai te revelar qual é a tua missão aqui na Terra. Mas eu te digo uma coisa: a tua missão não é somente você só ficar pedindo e almejando e sonhos para você. Não é só sobre você, sabe? É sobre também o corpo de Cristo, é sobre pessoas que ainda não conhecem a Cristo e pessoas que já conhecem, mas estão passando por batalhas espirituais, que às vezes precisam ouvir uma palavra de consolo, às vezes precisam ouvir uma palavra que o Espírito Santo tem para falar com elas e vai ser dita através da boca de uma outra pessoa que pode ser a sua, sabe? Então, gente, não deixa de pensar nisso.
Não deixe de fazer aquilo que o Espírito Santo nos manda e aquilo que Jesus, o nosso mestre, nos pediu, que é ir até o mundo todo e pregar o evangelho. Tá bom? Eu deixo essa reflexão com vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, dá um curtir. Próximo vídeo eu vou falar sobre o discernimento espiritual. Vou falar um pouquinho melhor para vocês como as minhas experiências. E eu gostaria de ouvir de vocês também, tá bom? Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchau!